Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Reality Novelas. Estamos começando agora para vocês mais um programa falando de BBB e vamos trazer tudo o que rolou na casa mais vigiada do país, aí depois da eliminação de Graciane Barbosa, que foi eliminada no paredão de ontem contra a Dani Hipólito e Eva, com um pouco mais de 51% dos votos, tá? A Eva levou ali por volta de 43%, um pouquinho mais de 43% dos votos, e a Dani foi a menos votada. Dani, que estava aí carregando o peso, né, de ter sido chamada pelo público aqui fora na vitrine do seu Fifi de planta, né? Isso a atormentou bastante antes, durante e depois do resultado do paredão, né? Vamos falar para vocês aí a repercussão da entrevista da Graciane Barbosa lá no bate-papo com o eliminado, com o Gil do Vigor e a Ceci Ribeiro. Vamos falar também como que ficou dentro da casa, como que os brothers e as sisters estão se realinhando aí para a nova semana, né, as jogadas que virão pela frente. E, obviamente, eu quero saber também qual é a sua preferência, já que, aparentemente, a casa já está... Aliás, aparentemente não, pessoal. Aqui fora já existe uma polarização muito bem definida. E hoje, será que já podemos falar aí de favoritos no BBB 25? Você já tem o seu favorito? Quem você quer que ganhe? Deixa aqui nos comentários, tá? E me diga também o que você achou da eliminação de Graciane Barbosa. Vou contar tudo para vocês, mas antes, não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque a todo momento a gente está por aqui, trazendo para você tudo o que rola no BBB 25. E também não esqueça de deixar o seu like, ajuda, o seu joinha ajuda demais o meu trabalho, tá certo? Pessoal, vamos lá. Graciane Barbosa foi eliminada da noite de ontem, né? Já era esperado, mas a disputa foi acirrada, tá? Graciane, que estava aí como cancelada por muitos, né? Na vitrine do seu Fifi, muita gente gritando fora a Graciane, fora a Graciane. E Renata retornou para casa com essas informações e articulou, obviamente, uma jogada onde pudesse colocar as pessoas que têm menos favoritismo ou menos popularidade, segundo foi passado para ela na vitrine do seu Fifi. Bom, a Graciane seria até uma escolha, tá, do pessoal do Quarto Fantástico, mas ela foi ao paredão por conta da escolha do líder Guilherme, tá? E Graciane só se enrolou nos últimos dias. Ela que teve falas que davam a entender ali dela ser uma pessoa extremamente falsa desde o início do programa, né? Porque ela dizia ali principalmente em relação ao Diego Hipólito. Graciane falava que amava o Diego, gostava muito do Diego, e por trás ela falava muito mal do Diego e ajudou a tostar o Diego com o restante do grupo, do quarto, pessoal do grupo lá do quarto Nordeste, tá? Que tinha Camila, Tamires, Matheus, Giovana, a própria Graciane e Vitória Estrada, né? E Vitória Estrada que agora se aliou definitivamente com o pessoal do quarto anos 50. Eu tô sentindo também, tá, gente? A Vitória tá aliada ali com o pessoal do quarto anos 50, mas desde ontem eu tenho notado nos comentáriozinhos da Vitória Estrada sobre a questão de pessoas que compram a briga dos coleguinhas, né? De quererem aparecer no jogo com as controvérsias, com as brigas dos outros colegas. A Vitória estava conversando com a Aline, também conversou com a Dani Hipólito e falou muito sobre isso, né? Que ela não achava certo roubar o protagonismo, né? Tomar o protagonismo de um colega que estava no meio de uma treta, de uma discussão, de um desentendimento com outro grupo e tomar para si essa celeuma, né? Ela achava que havia ali uma falta de generosidade, de querer se apropriar da briga e das guerras do coleguinha, porque era o momento do coleguinha brilhar. E ela comentou isso até porque no último Sincerão, a Vitória, pouco antes de iniciar o programa, desde a tarde da segunda, né, a Vitória estava comentando que ela não tinha nada para falar de ninguém, ela não tinha tido embates, não tinha tido atritos com ninguém da casa, e que ela não sabia exatamente o que falar. Estava meio perdida no game. E ontem, após a eliminação da Graciane, a Vitória retomou esse tema quando ela estava ali na varandinha com o pessoal do quarto anos 50. Estava o Guilherme, o Vinícius, a Aline, a Dani. E a Vitória falou novamente que ela tem que arrumar um embate para essa semana. Se ela não arrumar o dela, ela vai comprar o dos outros, porque ela não tem como aparecer um pouco mais no game. Ela falou isso num tom irônico e rindo, mas o Guilherme captou
captou a mensagem da Vitória e disse para ela que não é questão de querer roubar o protagonismo do coleguinha. É uma questão de você se posicionar no game e não gostar de ver injustiças. Guilherme, ligadíssimo aí na Sister, tá? Vitória, que durante muito tempo foi do quarto opositor ao quarto anos 50 e a toda casa, né, gente? Porque o quarto Nordeste era opositor de tudo e de todos. O quarto anos 50, na verdade, foi o que mais demorou a assumir ali um papel de jogar como um time. Embora o Quarto Fantástico seja o mais desorientado em suas estratégias, né? Porque eles falam e não chegam a um consenso, mas assim, quem realmente demorou, o quarto que demorou a se assumir como time, foi o pessoal do quarto anos 50, que ficavam ali meio voando, né? A Dani voando para um lado, Guilherme e Delma para o outro, Aline e Vinícius para o outro, até que eles finalmente decidiram ali se unir e as bailarinas saíram de lá e foram se unir com o pessoal do Quarto Fantástico, que elas também, durante boa parte do game, ficaram ali oscilando. Hoje, pessoal, a gente aqui fora já percebe o coro de torcidas aí falando muito mais alto. E a gente vê uma polarização na casa. Vocês vão dizer, entre quarto anos 50 e a torcida do Quarto Fantástico, também, mas principalmente, gente, torcida de Renata, notadamente Renata, e torcida de Aline, porque essas duas torcidas têm tido vários embates, tá? E as pessoas que gostam da Aline, gostam de graça e estão defendendo a Aline, estão inconformadas com esse tratamento que as bailarinas estão dando para a Aline, também todo o Quarto Fantástico, tá? Mas principalmente as bailarinas. E a torcida das bailarinas também tomou ranço da Aline e transformaram aí Renata na grande favorita. Obviamente que a Eva corre ali pela retaguarda junto com Renata, já que elas jogam juntas abertamente, já assumiram isso. A Eva ontem falou várias vezes que são 25 anos de amizade, não 25 dias. Então, elas estão juntíssimas e a torcida aqui fora está apoiando essa dupla, tá? Elas estão aí com uma torcida bastante barulhenta e que realmente trabalha bastante por elas, pessoal. A torcida da Aline também é muito barulhenta, é muito participativa. A torcida da Aline aí também que está ganhando bastante seguidores. A Aline no Instagram é a única que até agora está com mais de 1 milhão de seguidores. Então a Aline está bem posicionada no game, bem forte no game, tá? Vocês vão falar para mim, mas o Guilherme e o Diego Hipólito são figuras também muito queridas aqui fora e que eu acho também que estão aí correndo por fora, são também aí possíveis, prováveis favoritos ao prêmio do BBB 25, tá? O primeiro lugar. Acho que o Guilherme e o Diego Hipólito têm grandes chances, mas o que eu estou vendo nessa polarização realmente muito evidente aqui fora são as torcidas de Renata e de Aline. Eu creio que porque hoje seja o maior embate dentro da casa. Elas são rivais de verdade, tá, gente? O que vocês acham disso? Para quem que você está torcendo? Renata, Aline, Guilherme, Diego? Deixa aqui sua opinião, deixa aqui o seu comentário, porque ele é muito importante para a gente e eu gosto de saber, tá? Pessoal, também queria comentar com vocês, né, sobre depois da saída da Graciane Barbosa, os gêmeos, né, João Pedro, João Gabriel, Mike, a Renata, a Eva e a dona Vilma se reuniram ali no jardim, eles que já tinham ficado no dia de ontem, trocando bastante ideias ali no jardim, porque o Guilherme não consegue ouvir pela central do líder, né? Ali não tem como o líder ouvir. E eles estavam comentando exatamente, a Renata foi a primeira a arguir, será que tinha havido uma diferença muito grande, ou a disputa tinha sido bastante acirrada nesse paredão, né? Elas ficaram ali na dúvida, Renata e Eva, querendo saber se tinha sido muito acirrada, imaginando, né, tecendo comentários, como é que teria sido essa disputa, que aparentemente tinha sido bastante acirrada. Só que aí o Mike colocou um ponto final a essas conjecturas das cistas, tá? Ele falou, não importa com qual percentual saiu, não importa com quem estava acirrada a disputa, importa é que ficou. Passou por mais um paredão e conseguiu ficar. Vamos comemorar. E aí eles, além de ficarem muito felizes, a Eva principalmente, né, e a Renata, todos eles ficaram muito felizes porque hoje o time deles continua com 6 jogadores, entendeu? Então, para eles se articularem, eles já estão até decidindo como estratégia para o próximo paredão de não dividirem os votos como dividiram agora nesse 9º paredão que terminou ontem, tá? Eles que votaram 3 e 3, né?
3 votos na Dani Hipólito e 3 votos na dona Joselma, nesse próximo paredão eles estão aí se articulando para ver se unem os votos e vão todos em uma única pessoa, porque eles estão com medo aí de dividirem os votos e não dá para colocar ninguém do outro lado no paredão. Então, eles 6 juntos, a possibilidade é, claro, muito maior, porque o outro grupo, o grupo do Quarto Fantástico, está com 7 jogadores. E agora podemos falar, né? O grupo do Quarto Fantástico, do quarto anos 50, está com 7 jogadores, Quarto Fantástico está com 6 jogadores. E agora podemos falar em 2 grupos também bem definidos, porque a última remanescente do Quarto Nordeste, né, que ainda continuava lá, a Graciane Barbosa, foi eliminada na noite de ontem. E isso depois dela ter tido uma conversa também bastante problemática com o Diego Hipólito no Quarto Nordeste, onde a Graciane praticamente deixou de lado, não deu importância para o que o Diego estava ali abrindo o coração para ela, dizendo que ele se sentiu atacado por ela no último Sincerão, onde a Sister colocou ali várias situações do Diego. Ela falou que são 3 situações que a incomodaram bastante no jogo. Mas, assim, a situação que ela levantou mais importante, que incomodou profundamente o Diego, ele falou, pô, mas isso é extra-jogo, que foi a questão lá de uma propaganda que o Diego fez em 2007, pessoal, isso mesmo, Graciane reacendeu no jogo uma situação de Diego muito mais jovem, lá em 2007, quando ele falou que ele fez uma campanha publicitária para uma marca, onde ele não tinha experimentado um produto, mas ele falou, depois justificou que ele distribuiu para 8 membros da equipe dele, que a equipe dele é composta por 8 pessoas, e que essas pessoas experimentaram o produto, deram um feedback para ele, deram um retorno, falaram o que acharam. Então ele falou que ele não fez um tiro no escuro, e que hoje em dia isso já não acontece mais. Mas Graciane, impiedosamente e, digamos, maliciosamente, foi falar isso no Sincerão, que ela já vinha ali, né, reverberando na casa desde o início do jogo, tá? Isso foi falado na primeira semana desse BBB 25. E Graciane veio reacender essa discussão agora, nesse último paredão, onde ela queria realmente permanecer na casa, e ela usou de todos os artifícios que ela pôde para fazer isso. Ela que tanto condenou o Diego de mostrar suas fragilidades, de falar de todas as dificuldades que passou ao longo da sua carreira, da sua vida, junto com Dani. Ela que tanto falou isso, né, para Giovana, para todas as pessoas do Quarto Nordeste à época. Nessa última semana ela resolveu também expor a história de vida dela, uma história muito comovente, verdadeira, né? Ninguém tira aqui os méritos da Graciane Barbosa, mas gato do que usa, né, acusa. Ela foi falar mal dele, mas ela fez a mesma coisa. Ela trouxe para essa última semana, onde ela estava aí na porta do BBB 25 para sair, ela lançou essa jogada, nessa carta de mestre, contando a sua história de vida, mostrando todos os seus sofrimentos, os seus dramas, verdadeiríssimos, obviamente, ninguém está questionando isso. O que a gente questiona é que, em algum momento, ela fez, sim, o uso daquilo que ela tanto censurava os irmãos Hipólito de fazer, de mostrarem as suas dificuldades, os seus sofrimentos. E, detalhe, tá? O Diego, quando foi consolar a Graciane, que ela resolveu abrir lá para casa essa história, né, que ela havia comido comida do lixo, que ela passou frio, né, na praça e tudo, quando ela veio estudar no Rio de Janeiro, o Diego falou para ela, eu não acho que a gente tem que esconder a nossa história de vida. Eu acho que a gente tem que falar para servir de inspiração para as outras pessoas, para as pessoas perceberem que é possível, sim, superar as dificuldades com honradez, com perseverança, nunca desistir dos nossos sonhos. Aí a Graciane agora está pegando isso e usou esse argumento do Diego no bate-papo com o eliminado ontem, com o Gil e a Ceci, para falar que foi o Diego que abriu os olhos dela para usar a sua história como um aspecto motivacional aqui fora. Só que ela, né, colheu aí a dica do Diego, mas preferiu continuar afundando o nome do Diego, colocando em xeque a idoneidade, né, do Diego, porque ontem no bate-papo com o eliminado, o Gil e a Ceci deram a chance, né, da Graciane se posicionar sobre essa questão do Diego Hipólito, né, de falar que ela
se arrependia, de falar que ela errou em fazer esses comentários, já que ela ficava também na frente do Diego, isso foi pontuado pelo Gil, na frente, e pela Ceci, né, na frente do Diego. A Graciane dizia que ele estava jogando muito bem, que o jogo dele era irrepreensível, que ela nunca tinha ouvido ninguém falar mal dele no game, que ela gostava demais dele, amava ele, e por trás ela ajudava, né, a achincalhar o nome do Diego. Ela que pegava o gancho do que as pessoas estavam falando mal do Diego, e aí ela começava a frase dizendo, amo o Diego, mas aí ela ia lá e fazia assim coro a tudo de negativo que as pessoas estavam colocando em pauta naquele momento. E depois a Musa Fitness, né, acrescentou outras coisas extra-jogo que só vinham a prejudicar a imagem do Diego com o público aqui fora. Então, certíssimo ficou o Diego Hipólito, que pouco antes da saída da Graciane, quando ele estava ali se arrumando para assistir o programa, para o paredão, o Diego falou para Dani, eu quero que a Graciane saia do jogo. Ela já foi realmente uma das minhas prioridades aqui dentro, mas depois de tudo que ela fez, injustificadamente, eu não posso apoiá-la. O Diego falou mais ou menos, tá, gente, desse jeito aqui, que eu estou resumindo para vocês. E ele falou que ele jamais faria com ninguém ali dentro da casa o que Graciane fez com ele no Sincerão, que foi trazer um assunto extra-jogo de um passado muito distante, que poderia prejudicar a carreira dele como empresário, como garoto propaganda, como influenciador digital aqui fora, tá, pessoal? Então, o Diego ontem deixou muito claro a sua insatisfação, seu inconformismo com Graciane Barbosa e falou que apoiava a eliminação da Sister. A Dani ficou ontem, como eu falei para vocês no nosso programa de ontem, tá? Depois vocês olhem esse programa. A Dani falou para o Diego que ela não sabia como se posicionar em relação à Graciane, sabia que a Graciane havia errado, as falas problemáticas da Graciane, ela ficava muito doída pela Graciane ter falado do Diego, mas que ela não sabia como se portar com a Graciane, porque ela via a Graciane ali como uma grande confidente, uma grande aliada no seu jogo. A Dani, coitada, que tá cega ali dentro, né, carente, eu não sei o que é, às vezes é da personalidade da pessoa, e inclusive ontem, no discurso de eliminação da Graciane, o Tadeu fez questão de enfatizar essa questão, tá, da falta de iniciativa no jogo, daquela questão das certezas, certeza de quem está queimado aqui fora, certeza de quem vai sair, certeza de que joga sim, mas que o seu jeitinho é esse, que vai continuar fazendo isso. Tadeu cobrou iniciativa, tá? E o Diego pontuou isso para Dani Hipólito, dizendo, olha, o Tadeu te deu uma grande dica, deu para você, deu para Eva, porque mostrou para vocês o que está faltando no jogo de vocês. E no caso do jogo da Dani, o Diego pontuou o seguinte, do ginasta que tem vários equipamentos à sua disposição para usar numa competição e não usa. Então ele falou para a Dani, saia mais para o jogo. A Dani ainda tentou justificar a sua postura passiva no game, essa questão de ser planta, de que esse é o jeitinho dela e tal. E a Aline falou, não, mas as pessoas não vão entender assim, não. Você tem que ser mais proativa, você tem que sair para o jogo, você tem que se posicionar mais. Porque por mais que as pessoas saibam que esse é o seu jeito, que você não gosta dos embates, que você não gosta de afrontar as outras pessoas, mas você precisa se posicionar, porque esse é um jogo de posicionamento. E a gente está desde o início do game aí torcendo para ver a Dani, né, florescer no jogo. Porque a Dani, quando o pessoal do Quarto Nordeste não queria jogar com ela e o Diego, ela e o Diego ganharam o anjo. Quem foi lá tentar jogar junto com o pessoal do Quarto Nordeste, implorar para jogar junto com eles, foi Dani. Eles se aproveitaram daquela oportunidade que ela tinha, o anjo nas mãos, embora ela não tenha dado para nenhum deles, né? Ela foi mais esperta. Como ela disse, ela está jogando, ela estava viva no jogo, mas falta aí continuar com aquela postura, né, de jogadora, de quem vai para cima, porque para ganhar e para se manter vivo num jogo como o BBB 25, onde todo mundo quer mostrar as suas facetas, é necessário também correr o risco e partir para cima das jogadas, não é verdade, pessoal? Diga aqui embaixo nos comentários se você concorda com isso ou não, tá certo? Bom,
Dito isso, né, Dani já ciente que precisa sair para o jogo, Eva também comentou com Renata, e lá o grupo do Quarto Fantástico também comentou que realmente o Tadeu deu bastante dicas, né, sobre a questão das certezas absolutas. Eles que, influenciados, obviamente, pelas informações que Renata levou para dentro da casa, lá da vitrine do seu Fifi, começaram a tecer conjecturas dadas como certas. O que o pessoal precisa lembrar, gente, ainda que o público lá da vitrine do seu Fifi tenha repercutido o coro de todo o público brasileiro, o que talvez não tenha sido o caso, né? Porque era uma parcela pequena de torcida, provavelmente torcida mais alinhada com a torcida da Renata, porque foram lá repassar informações para ela, etc. e tal. Mas o que eles precisam lembrar, independente se aquela pequena fatia da torcida representava a opinião da maioria do povo brasileiro, isso o Tadeu deixou bem claro, que poderia ter havido equívocos ali, tá? Mais importante que isso é eles lembrarem que o jogo é vivo, o jogo segue vivo e o jogo muda a todo momento. A todo momento tem uma nova jogada, a todo momento tem alguém com uma nova estratégia. A todo momento, alguém tem uma fala problemática, porque nós somos humanos, então acontece. A pessoa pode falar ali uma besteira e se queimar com o público aqui fora. Então, não existe certezas absolutas, não existem certezas absolutas, nem lá dentro da casa do BBB 25 e nem aqui fora, não é verdade, pessoal? Gente, aí, tudo bem, eles continuaram lá conversando, etc. e tal. E a Delma, a Joselma, foi escolhida pela Graciane para participar da dinâmica da Stone hoje, né? Pegar ou guardar. Lembrando que o Tadeu falou que o prêmio de hoje vai ser de R$90 mil, gente. É muita grana, é muito dinheiro. E o pessoal do quarto, anos 50, já colocou na cabeça da Joselma que essa é uma oportunidade única. Eles estão especulando ali. Já pensou se for R$70 mil? Caramba, é muito bom, não sei o quê. Então, imagina quando a Joselma souber que são R$90 mil. A Joselma que fica sempre em cima do muro, tem dificuldade em se posicionar, e por conta dessa dificuldade da Joselma em se posicionar, ela é tida também aqui fora, por boa parte da torcida e dos telespectadores, como falsa. Eu até chego à conclusão, tá, pessoal, que talvez a Joselma, o problema dela não é a falsidade, assim, pela malícia, pela vontade de querer ser falsa. O problema da Joselma, que eu acho, é tal qual o problema de Dani, é de se posicionar, é de chamar, é de ter a coragem de falar na cara, de bater de frente, de ser positiva. Você não precisa ser mal educado, você não precisa gritar para você ser sincero, para você falar a verdade, para você se posicionar. O Guilherme dá um bom exemplo disso, né? O Guilherme, às vezes, ele sai do prumo, porque os gêmeos também só falam gritando, né? Os gêmeos explodem e falam gritando. Mas o Guilherme, quando ele quer conversar, ele conversa e fala de maneira bem pontual, tá? Lembrando que Sincerão, gente, palco de Sincerão, não é local da gente falar, ah, mas gritou, deixou de gritar. Ali é uma dinâmica ao ar livre e, obviamente, eles estão sentados distantes de quem está falando. Geralmente, a pessoa que está falando fica mais distante do grupo, né? E aí, obviamente, que começa a falar um pouco mais alto e pode passar a imagem para todos nós que estão gritando. Isso eu falo tanto para um lado quanto para o outro, tá? Tanto para o lado lá do pessoal do Fantástico, como para o lado do pessoal do quarto anos 50. Se eles ali no Sincerão falarem um pouco mais alto, não é sinal necessariamente de destempero, de falta de educação, de falta de equilíbrio. Muitas vezes significa que o local pede mesmo esse tom de voz um pouco mais exacerbado. Mas a verdade é que não se cobra da Joselma gritaria, né? Tudo isso. Para haver treta, para haver discussão, para haver posicionamento, você não precisa gritar. Muito pelo contrário. Quem tem argumentos não vence no grito. Então, a Joselma, o que falta a ela talvez seja muito mais coragem do que outra coisa. Então, não se pode falar que ela necessariamente, tá, gente? Minha opinião, não é que ela seja falsa. Eu acho que existe ali uma falta de coragem de se posicionar, tá? Fica com medo de ser repreendida, com medo de ser odiada, com medo e com receio de tudo. E o medo trava as pessoas. É isso que está travando a Dani Hipólito, é isso que está travando a Joselma, tá? Acho que essas jogadoras poderiam agregar bastante ao jogo se posicionassem um pouco mais, tá certo? Mas, assim, vamos aguardar, porque hoje eu espero que a Joselma pegue esse dinheiro e falando, né? Ela vai ter direito aí de continuar no VIP, colocar mais 2 pessoas com ela no VIP, ou permanecer, porque ela já está no VIP, né? Continuar no VIP, com 2 pessoas no VIP.
e vai colocar o restante da casa inteira. A casa inteira vai pro taco nada se a Joselma pegar os 90 mil reais. Gente, sinceramente, eu pegaria, tá? Oportunidade única dela faturar em uma boa grana. E você, o que faria? Eu acho que você também pegaria. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Por favor. Então, gente, vamos ficar ligados. A gente vai voltar a qualquer momento falando do BBB 25, mas só fazer aqui um parênteses sobre a participação da Graciane Barbosa no bate-papo com o eliminado, que eu falei no início aqui do nosso programa. Gente, a Graciane demonstrou, pelo menos para mim, né, eu estava assistindo, e o que eu percebi foi o que eu já vinha percebendo em outras entrevistas, tá? Houve isso com a Camila, com a Tamires, principalmente com a Camila, que é a dificuldade das pessoas reconhecerem que erraram, de se desculparem, de não ficarem ali o tempo todo querendo colocar justificativas para os seus comportamentos reprováveis. Gente, errar é humano. Então, é muito mais bonito a pessoa sair numa entrevista dessa, ver que tem as imagens, ver que está entrando em contradição e falar, poxa, mandei mal, me arrependo, tal, foi muito mal, peço desculpas à família do fulano, da Beltrana, do que ficar querendo justificar que agiu errado por isso ou por aquilo. Todo mundo, inclusive o próprio entrevistado, está vendo que a postura foi errada, foi deprimente, foi assim, plausível até de muitas críticas, né? Pode ter justificado muitas críticas negativas aqui fora. A pessoa não é boba, a pessoa está vendo. O pessoal lá faz questão de mostrar o que aconteceu, né? Para a pessoa ver o vídeo. Porque a pessoa, quando o Gil coloca, quando a Ceci coloca, normalmente o entrevistado quer ficar ali replicando eles, né? E justificando, não, mas não foi bem assim, não, mas eu fui certo nisso, fui certo naquilo. Eu vi muito isso com a Camila, vi um pouco, ouvi bastante com a Tamires, mas ontem essa história se repetiu com a Graciane Barbosa. A dificuldade de aceitar que errou, de pedir desculpas, não vai fazer mal para ninguém, né, pessoal? Eu acho que isso aí só mostra, por isso que eu gosto de reality show, porque mostra muito, é um mundo pequeno, né, um universo pequeno que mostra muito do que acontece no dia a dia aqui fora. As pessoas têm dificuldade de se pedirem desculpas, de reconhecerem seus erros, de reconhecerem que pesaram na mão ou que foram injustas com alguém, e isso deveria ser mais praticado por todos nós. A Graciane, eu não sei se hoje, como ela vai estar na Ana Maria Braga, como ela vai se sair, mas assim, eu senti também na entrevista na Ana Maria Braga, tanto da Tamires quanto da Camila, eu falo delas duas porque foram as duas últimas eliminadas antes da Graciane, então é o que está mais vivo na nossa memória, né? Elas tiveram muita dificuldade de reconhecer que erraram, e o erro estava sendo ali mostrado de forma cabal para elas nem aí, tá certo? Vamos esperar aí para ver como é que vai ser a performance de Graciane na Ana Maria Braga, mas Graciane já é carta fora do baralho, agora é vida que segue, é jogo vivo, e vamos ver também o que vai se configurar nesta semana, nesta nova semana, vamos ver quem vai ser o líder. Eles já estão especulando as próximas jogadas deles, tá? Eles estão vendo aí como é que eles podem se aliar. Quarto, Fantástico, já está se decidindo ali por não dividir votos. Quarto, anos 50, parece que quer adotar a tática do Quarto Fantástico dessa semana que passou, e parecem que eles querem, tá, dividir votos para caso haja aquela dinâmica de irem os 2 ou até os 3 mais votados da casa para o paredão. Lembrando que o Gabriel foi como o terceiro mais votado da casa, lembram? Que ele entrou com pouquíssimos votos. Então vamos ver o que vai rolar, como a dinâmica vai se configurar. Fiquem ligados que a todo momento a gente está por aqui trazendo tudo que rola lá na casa do BBB 25 para você. Então se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com quem curte esse conteúdo, tá bom? Um beijo e até mais, pessoal. Tchau!